Então aconteceu tudo aquilo. Então Elias passou pela casa da viúva, né? Fez a multiplicação, né, do óleo, da botija, a farinha da panela, e aconteceu o problema com o filho dela, ele já ressuscitou o menino, ela acusou ele, que o garoto tinha morrido por causa dele. Não foi aquela situação que no vídeo anterior eu falei, né? A quarta parte, essa aqui é a quinta parte. Então, dali em diante, o que acontece? Elias passa mais um tempo lá na casa da viúva, e ele sai de lá, né? Cumpridos-se 3 anos, veio a palavra do Senhor a Elias, aqui no capítulo 18. Diz assim, ó, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, ele tinha encerrado o céu por 3 anos, correto? Não haveria chuva por causa da desobediência do povo ali. Então, 3 anos depois, a palavra do Senhor vem de novo. Olha para você prestar atenção. Desde lá no primeiro vídeo, eu venho falando sobre isso. Como um profeta, ele não tem poder de fazer a profecia ser algo, assim, efetivo na vida dele. Correto? Essa palavra que veio a Elias foi o Senhor que mandou para ele. Então, o profeta, ele dependia de uma palavra de Deus, ele não dependia de estar falando as coisas por si próprio ou a si mesmo, para que as coisas aconteçam. Não, ele tinha plena consciência que ele era um instrumento de Deus, correto? Então, ele vai procurar Acabe, correto? Aqui passa para o capítulo 18. Aí Elias manda reunir os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera. É aquele negócio que acontece que a gente já sabe, né? Aquela disputa do Deus verdadeiro, de Israel, o falso Deus Baal. A gente já sabe que eles tinham uma grande inclinação para esse tal de Baal. Aí eles tinham esse negócio aí. Então esse Baal aí, ele trouxe muito problema, né? Deus, ele se irou muito com a nação por causa desse tipo de adoração que eles tinham lá. Correto? Então ele reúne todos esses profetas, correto? E aí o povo de Israel tinha que ver que realmente aí era o Deus que ia dar a resposta com fogo. E sabemos que ali, né, foi dada a resposta com fogo, Deus enviou o fogo, consumiu o sacrifício ali, e aí todo mundo viu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então o que aconteceu ali? Os profetas de Baal foram atacados ali, né, foram todos eliminados, e aí chega a informação, Acabe, aqui no capítulo 19, acompanha aí, que ele leva para Jezabel, a esposa dele. E aí ela tem a ousadia de falar, né, que ela diz assim, olha o que foi que ela falou aqui, né, versículo 1 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente acabava com todos os profetas da espada, os profetas de Baal, né? Então, versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses, o que bem quiseres, se de certa manhã, a esta hora, não puser a tua vida como o de um deles. Olha, ela ameaçou ele, dizendo assim, que se ela não eliminasse a vida dele, os deuses iam fazer com ela o que aconteceu com os profetas dela. Certo é que a gente sabe que o fim dela foi esse, realmente, ela foi eliminada. Entendeu? Foi um final trágico. O final da vida de Jezabel foi conforme as suas obras. Então, realmente, ela atentou contra o profeta de Deus e assim ela pagou contra a própria vida dela. Realmente aconteceu isso. Ela não conseguiu fazer nada contra Elias e ela foi eliminada. E o que acontece aqui? Elias, versículo 3, ouvindo isso, ele se levantou para escapar com vida. Fugiu, chegando a Barseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Tá? E aí foi ao deserto do caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Então, olha só essa situação aqui. Então, uma pessoa de Deus, ela não expõe a vida de outras pessoas quando o problema não é com a pessoa. O que ele fez? Parou na cidade, chamou o moço dele, olha, fica aqui. Ah, não, vou ficar contigo não, fica aqui. Vou lá no deserto, vou pensar um pouco o que está acontecendo, fica aqui. Aquela mulher me ameaçou, né? Sabe como ela é, a mulher do rei, não é uma pessoa qualquer. Eles têm autoridade sobre a nação, né? Eles têm uma autoridade. Eu não estou lutando agora com demônios, é um confronto real. Ela tem domínio sobre a nação, ela tem domínio sobre as coisas que ela está determinando. Então, fica aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, Elias foi embora. Ali, naquele momento, Elias já estava passando por uma situação emocional já grave. Né? A gente vê para o decorrer dos capítulos que ele já tinha passado por alguns problemas lá atrás. Correto? A situação da casa da viúva, com o filho da viúva, né? A seca que veio, ficou morando na beira do riacho, sendo alimentado pelos corvos, e o filho da viúva faleceu, e ela botou culpa nele, e ele botou culpa em Deus, e aí aconteceu toda aquela situação dramática ali. Imagina, teve choradeira daquela mulher, imagina toda essa situação emocional que Elias viveu.
Ainda passa de novo por esse abalo. O que ele faz? Deixou o moço dele e fugiu. E ele parou embaixo de um zimbro e ali ele dormiu. É tipo de um arbusto que tinha ali no deserto, adormeceu ali. Né? Ele disse, basta, Senhor, toma agora a minha vida porque não sou melhor do que meus pais. Tá entendendo? E aí ele diz aqui, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então hoje tocou nele e disse, levanta-te e come. Ele não tinha nada para comer. E o que ele comeu foi lá na época da viúva lá. Aí diz aqui, e deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Voltou o anjo de novo e disse, levanta-te, come, porque te será longo o caminho. Então Elias ainda tinha coisas para fazer. Mas Deus sabia disso tudo que estava acontecendo. Ele ia para o deserto, é normal, ele ia passar por essa fase, mas Deus já tinha certo o que ele tinha que fazer. Então ele comeu, bebeu e seguiu o caminho. Mais uma caminhada. Servo de Deus, a gente tem muita caminhada pelos desertos, sabe? Pelos desertos da vida, vai. Sabe, às vezes a gente não tem rumo, a gente não tem direção, não sabe para onde vai. Às vezes não sabe para que cidade vai, não sabe para que congregação vai. Às vezes é assim, não é assim que às vezes acontece. Mas Deus está vendo tudo isso daí. Quer ver como ele está vendo? Versículo 8 diz assim, levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força que ele recebeu daquela comida, que ele estava fraco, né? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Que fazes aqui, Elias? Perguntou para Elias. A palavra, ele ficou lá na caverna, ele entrou lá, ficou lá dentro, né, pensando, né? E a palavra do Senhor veio para ele. Foi passar a noite lá. Ele não ficou na caverna, né? Tem gente que fala, Elias ficou na caverna. Elias não ficou morando na caverna. Diz aqui no versículo 9 que ele passou a noite na caverna. Elias estava morando na caverna, não estava morando na caverna. Ele passou 40 dias caminhando, aí anoiteceu, não dava mais para ele caminhar. Ele entrou na caverna e foi para lá, se deitar, ele foi sossegar para lá, porque eles tinham essa experiência de dormir e habitar nas cavernas. Eles já tinham era comum eles fazerem isso aí. Então ele ficou na caverna, se escondeu lá, ele se escondeu na caverna. Ele não se escondeu na caverna, tá? Se alguém ensinou para você isso, você entendeu, ele se escondeu em caverna. Diz aqui o versículo 9 que ele entrou, ele foi se deitar, ele foi descansar, já estava de noite, ele caminhou, era de dia, já estava de noite. Aí o Senhor veio, que faz aqui, Elias? Versículo 10, ele disse assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e agora buscam tirar minha vida. Quer dizer, ele estava amargurado já com tudo isso. Ele estava querendo dizer assim, Senhor, eu estou me esforçando tanto por uma nação que não quer saber de ti. Eu quero saber de estar adorando Baal. Ele não quer saber de ouvir a tua palavra, ele não quer saber de ouvir a tua verdade. Então Elias começou a ficar angustiado com aquilo. Ele começou a sentir a fé dele sendo abatida. Ele começou a ficar pensativo, deprimido com aquela situação. Correto? Então ele desabafou com Deus ali. Olha, Israel acabou com teus profetas, porque esse Acabe era rei de Israel. Então ele estava responsável por um bocado de coisa, de desgraça que estava acontecendo ali com o povo de Deus ali. Então ele estava desanimado com tudo isso. Tá? Então olha o que acontece aqui. Versículo 11. Deus diz, saia aqui para fora, neste monte perante o Senhor. E estava lá no fundo da caverna. Aí ele saiu. Né? Eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, tá? Que fendia os montes, quebrava as penhas são montanhas, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e suave. Versículo 13. Presta atenção no que aconteceu. Diz assim, sucedeu que, ouvindo a voz de Elias, envolveu o rosto com a sua capa e saiu para o lado de fora. E pôs-se à entrada da caverna. Então veio ele uma voz e disse, que fazes aqui, Elias? Prestou atenção que Deus perguntou a mesma coisa? Deus perguntou aqui no versículo 13, a mesma coisa que ele perguntou aqui no versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Lá no 13, depois que ele mandou o vento, o fogo, a tempestade, o terremoto,
Aí Deus vai, manda Elias sair, ele repete de novo: que fazes aqui, Elias? Deus perguntou a mesma coisa e Elias respondeu a mesma coisa. Eu tenho sido extremo, zeloso com o Senhor dos Exércitos, porque o Espírito de Israel, está vendo só como é as coisas? Deus fez a mesma pergunta para ele, 2 vezes, ele respondeu a mesma coisa para Deus de novo, ou seja, ele estava bem decepcionado com o que ele estava vendo. Então, naquele momento ali, Elias estava colocando um fim ao seu chamado, que na verdade foi isso que aconteceu. Aí, no versículo 14, ele diz assim, no versículo 15, o Senhor disse para ele: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninzi, e ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safete, de Abel-Beolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha só isso aqui. Então, ele ungirá profeta em teu lugar. Então, ali naquele momento, Deus estava já aceitando que Elias já estava abandonando o chamado dele. Entendeu? Elias já estava entendendo claramente que ele já não estava querendo mais aquilo, que o abalo emocional que ele tinha passado era muito grande. Então, ele não apresentou a Deus a história da Jezabel. Ele falou tudo o que estava acontecendo, ou seja, ele já estava falando com tudo aquilo. A tristeza que ele estava passando, a nação não queria saber de Deus, o povo estava em rebeldia, Acabe era rei, também estava em rebeldia, arrumou uma mulher idólatra, estava em rebeldia, matando os profetas. Aí Deus envia ele para o deserto para beber água do riacho, ser alimentado pelos corvos, manda ele para casa de uma viúva, chega lá, a mulher não tinha nada, e aí teve que depender de um milagre, e no final de tudo acontece lá uma desgraça, o garoto perde a vida, e ela acusa Elias daquele negócio, sabe? Isso foi tudo abalando o emocional dele. E aí ele teve que depender: Senhor, olha o que aconteceu, por que tu fizeste isso? Eu vim morar aqui, essa situação aconteceu logo agora que eu vim morar para cá. Essas situações que acontecem, mano, na vida da gente, que a gente não tem como explicar. E às vezes a gente entende por que isso aconteceu que eu vim para cá. Porque isso está acontecendo? Não era para acontecer coisa boa? Eu não sou um profeta de Deus, eu não sou um servo de Deus. Por que esse mal está acontecendo? Primeiramente aconteceu a multiplicação lá da botija, do óleo, da farinha, agora já aconteceu, do nada aconteceu lá uma desgraça, lá aconteceu. Então isso aí pesa muito na mente da pessoa. Isso traz um abalo emocional para cima da vida da gente. Então Elias estava abalado com tudo isso. Então ele pediu que ungisse Eliseu em lugar de Elias. Então, quer dizer, Elias estava tendo consciência. Então, tudo bem, Elias. Tudo bem, eu vou ungir um outro em teu lugar. Vou colocar Eliseu em teu lugar. Não era Deus que estava trocando por si próprio. Você vê como são as coisas? Às vezes há uma substituição no ministério, às vezes uma coisa. É porque a própria pessoa lá no fundo mesmo, ela pode até não estar aparentando, mas às vezes lá no coração dela, ela não quer mais aquilo. Ela não quer mais pastorear, ela não quer mais comandar aquela área. Ela não sabe chegar e passar a responsabilidade para outro. Não. Ele vai agindo de maneira exclusiva, ele vai se excluindo das coisas, dos chamados, vai se excluindo, né, dos compromissos com as coisas de Deus, sabe, das atividades, do chamado, das coisas. E aí Deus olha e fala: olha, eu vou ungir outro no teu lugar, não tem problema. Correto? Porque Elias ele não assumiu isso, ele falou, pediu a morte: Senhor, tira a minha vida. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Ou seja, ele estava, a partir do momento que a pessoa faz isso, ela está abrindo mão. Tira a minha vida, não aguento mais isso, porque não foi fácil que ele passou. Não foi fácil que ele passou. Passou necessidade, passou fome, passou dureza, foi acusado de uma coisa que ele não fez. E a mulher ameaçou ele. Mas era uma mulher, irmão. Ele ficou com medo de uma mulher. Uma mulher? Minha irmã, ela era a mulher do rei. Ela tinha autoridade ali, ela mandou matar todos os outros profetas. E o que era para ela mandar matar ele? Não era nada. Por isso que ele fugiu. Ele falou: não sou melhor que meus pais. É isso que ele quis dizer. Os outros profetas, que eram mais antigos do que ele, foram ceifados à espada. E ele pensou: se tiraram a vida deles, por que não vão tirar a minha? Eu vou fugir daqui. Se Deus não impediu eles de morrerem pela espada de Jezabel, por que Deus não vai impedir eu de morrer pela espada de Jezabel? Então, se Deus não vai impedir, meu irmão, eu vou cair fora, vou sair fora daqui e acabou. Vou agir pelo meu instinto. O ser humano tem o instinto dele. Eu vou agir pelo meu instinto. Eu não vou ficar aqui pagando para ver o que vai acontecer, não. Eu vou sair fora, vou sumir no mundo aí, eu vou cair fora e vou ver o que vai acontecer. Porque foi isso que Elias fez. Foi e pensou o que ele ia fazer.
Falou para Deus, basta, basta. Não sou melhor que meus pais. Não é isso? Acabou. Se eu estou vendo a eliminação dos profetas, se eu estou vendo o povo com rebeldia, não quero saber de Deus, o que é que vai estar a meu favor então? O que é que eu vou fazer? Eu vi que Deus ressuscitou o garoto, eu vi que ele multiplicou a botija, todo o tempo no extremo dos problemas da situação, todo o tempo no extremo. E às vezes é assim, às vezes sempre está no extremo. Aí ele ungiu Eliseu no lugar de Elias. Aí Elias, né, naquele momento estava tendo consciência que haveria um outro no lugar dele. Mas aí, o que ia acontecer com Elias? Elias ia ficar vivendo uma vida normal? Pronto. Eliseu, vou te ungir profeta. Eliseu, eu te unjo profeta no meu lugar. Toma minha capa, tirou lá a capa, né? Botou na costa do Eliseu, porque foi isso que ele fez. Ele tirou a capa dele. Agora eu vou tirar essa roupa, né? Vou botar uma camisetinha e vou bater uma bola ali com meus amigos, viver uma vida normal e tá tudo bem. Será que dava para fazer isso? Não, não tinha como fazer isso, nem que ele quisesse. Sabe por quê? Porque Jezabel já tinha uma marca contra ele. E sabe quem representa Jezabel? É o Satanás contra nós. Não adianta a gente ir para ali, botar camisetinha, bater bolinha, ficar em beira de praia, porque o demônio vai estar perseguindo o servo de Deus. É ou não é verdade? É verdade. Então Elias não tinha como viver uma vida normal. Ele não era mais profeta, ele não tinha mais autoridade e poder para fazer nada depois que ele ungiu Eliseu. Ele não tinha como tirar a roupa dele e ser uma pessoa normal, botar um bonezinho, uma camisetinha, uma bermudinha e bater bola, tomar banho de praia, né? Tomar um vinhozinho ali, me enturmar lá com uma turminha, me esconder no local e mudar meu corte de cabelo, tirar minha barba. E ninguém vai saber mais quem era Elias. Eu vou ver uma vida normal. Será que isso não passou na cabeça dele? Pode ter passado. Pode ter passado. Ele abriu uma... Já que eu não vou ter mais essa unção, ele não sabia que Deus ia tirar isso dele. Mas sendo que ele não queria. Até a vida ele estava abrindo mão. Poxa, se ele estava fugindo da mulher não matar ele, ele pensou, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão da Jezabel. Sabe lá o que ela vai fazer comigo? Se ela vai cortar meu dedo, sabe lá o que ela vai fazer comigo? Ela já tinha uma fúria contra ele. Ela falou, vai acontecer. Então ela determinou. Então ele sumiu. Entendeu? Então ele não queria, sabe por quê? Não adianta. Uma vez que você aceitou o evangelho, escute bem isso que eu vou lhe falar. Uma vez que você aceitou o evangelho, uma vez que você foi lavado pelo sangue, pediu perdão pelos seus pecados, você reconheceu as verdades da palavra de Deus, não adianta mais voltar atrás. Não adianta mais voltar atrás. Você pode até esquecer os demônios, mas os demônios não vão te esquecer. Não. Sabe por quê? Porque a marca do Cordeiro está sobre ti, ó, o sangue do Cordeiro está na tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Está na tua vida. Então esse sangue, ele enfurece o inferno. Tu pode te esconder do pessoal da igreja, que vai tirar teu terno, a tua roupa, botar uma camisetinha, botar um boné, te esconder lá no meio da turminha, bater uma bolinha. Mas os demônios falam, ei, eu sei que tu tá aí. Tu tá te escondendo dos irmãos, mas de mim tu não te esconde da gente, não. A gente sabe que tu ora de madrugada lá quando tu tá deitado. A gente sabe que tu ainda fala com teu Deus. A gente ainda sabe que tu tem fé. A gente sabe que o sangue de Jesus é na tua vida. Não pensa que tu te escondeu, não. Tu mudou de aparência, mudou de rota, mudou de rumo, mas tu não mudou de Deus. Tu ainda serve o Deus de Israel. Tu ainda é lavado pelo sangue de Jesus. É isso que acontece. Não adianta, não tem mais abandono. Até porque Jesus mesmo falou, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e dê fruto. Não adianta, irmão. É pro resto da tua vida. Escuta isso que eu vou te falar. De qualquer forma, é pro resto, a não ser que você não tenha entendido nada disso aqui. Mas se você entendeu que Jesus é Salvador, que ele é o meio pela qual chegamos a Deus, ele tem um propósito na tua vida, de perdoar teus pecados, de fazer de ti uma nova criatura, de colocar no reino sacerdócio dele,
para toda a eternidade em todos os seus propósitos, se tu entendeu isso, não tem mais volta. Irmão, tu pode andar te arrastando, abandonar a igreja, abandonar irmão de igreja, pastor, tu pode parar de ler a Bíblia, tu pode parar de tudo. Arrumar um emprego normal, viver como uma pessoa normal. Tu nunca mais, para o reino espiritual, será a mesma coisa. Tu nunca mais vai conseguir voltar. Tudo aquilo de errado que tu fazia no passado, tu não vai voltar. Tu pode até praticar algumas coisas a mais, mas tu não vai ser 100% pecador como tu era lá no início. Não volta mais. Porque a semente que permanece em ti é divina. O Cristo habita em ti. Você não volta. Você pode até fazer algumas coisas erradas na sua vida. Voltar, fazer algumas coisas erradas, mas você não conseguirá ser tudo de errado que você foi no passado. Não vai. E se você não conseguir ser, é o sinal. É o sinal, irmão, que a semente divina está em você. Qual é a semente divina? O Evangelho de Cristo fez raiz em sua vida. Agora, se alguém abandona, volta atrás, como Jesus falou, aí vem 7 demônios e começa a fazer milhares de loucuras, mais do que fazia quando era ímpio, aí sim o Evangelho nunca produziu fruto na sua vida. Se você antes tinha uma prática que hoje você faz 10 vezes pior, pecaminosa, então o Evangelho não produziu fruto na sua vida. É assim, irmão? É isso mesmo. Se você tinha uma coisa que você praticava errada e você abandonou tudo e passou a praticar 1000 vezes pior, é porque entrou 7 demônios mais na sua vida. Você se tornou o seu último estado, se tornou pior. O seu primeiro estado se tornou pior do que o último. Imagine o último que a pessoa vai estar. É exatamente isso. Então Elias não tinha como abandonar e tá bom, eu ungi agora o Eliseu, e agora, Senhor? O que vai ser da minha vida? A Bíblia não fala. Só que o final da história a gente sabe. Que um carro de fogo tomou ele. Ele falou para Eliseu, olha, quando eu for tomado, e tu me veres sendo tomado, aí sim tu vai receber o que tu quer, que é a unção dobrada. Porque Elias também, talvez não entendia como isso ia acontecer. E se ele ia ser tomado de uma forma sobrenatural, Deus não tinha como deixar ele. Sabe por quê? Porque Jezabel ia matar ele. Jezabel ia matar ele, não tinha como. Ele já não era mais profeta. Tu acha que ele ia fazer o quê? Ele ia voltar lá para Samaria, montar uma casinha lá, bonitinha de madeira, atar uma rede lá no fundo do quintal, assar um peixinho na brasa, e Elias agora ia viver uma vida normal de uma pessoa que não tinha Deus. De uma pessoa que não era mais profeta. E aí? A Jezabel ia passar lá na carruagem dela com Acabe. Isso aí não é Elias? Tu não é mais profeta? Não. Então não tenho mais nada contra ti, tá tudo bem. Tá, desculpa aí, tá? Então, bom dia pra você. Bom dia. O que tá fazendo aí? Não, tô aqui fazendo um churrasco aqui. Eu não vem acabar com a minha vida não, Jezabel. Por quê? Eu não sou mais profeta. Não. Quem é profeta agora é Eliseu. Vai lá com ele. Eu não sou mais profeta não, tá? Essa vida não existe mais pra mim. Agora eu tô numa vida light, acabou. Tô vivendo uma vida normal agora. Sou uma pessoa comum, tá? Então, para de me perseguir. Para de me perseguir. Sou uma pessoa normal. Tá? Tenho uma vida comum agora. Não aconteceu isso. Sabe por quê? Porque isso não ia acontecer. E Deus tinha um local para todos os seus escolhidos, guardado, assim como ele tem para mim e para você. Depende se está fraco, se está forte, se está meio, sabe? Meio quebrado, meio inteiro, vaso rachado, trincado. Meu irmão, não adianta, não vai ter mais volta. Qual era o destino de Elias? Concluiu o chamado dele e saiu. Acabou o chamado. Cumpriu o chamado dele. Deus não ia deixar ele na terra para aquela mulher judiar dele. Deus não vai deixar os demônios ficar oprimindo você, não. Deus vai vir, Jesus virá com justiça. Deus não vai deixar os seus escolhidos cair na mão de Satanás e dos demônios, não. Deus não vai deixar você e eu passar por isso. Deus vai preservar você. Entendeu? Jesus vai lhe guardar em todos os momentos da sua vida. Entendeu? E quando ele precisar fazer, que nem fez com Elias, ele vai fazer de uma maneira maravilhosa, na minha e na sua vida. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus Cristo.
Passou por muita coisa, passou, mas não tinha como abandonar o chamado de viver uma vida normal. Não abandone. Você pode ficar fraco, você pode ficar desanimado, mas não tem mais como. Será que cada um de nós não passou por isso? Escreva aí no comentário. Será que você já não tentou abandonar tudo, voltar a uma vida normal, se esconder, né, tirar tudo, mudar sua aparência para querer achar? As pessoas nem te conheciam, você mudou de cidade, mudou de bairro, ninguém sabe quem tu é, mas os demônios sabem quem tu é. Viu o que ele falou para Paulo? Aqueles homens lá em Atos, que estavam expulsando, escujuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, os filhos lá, o homem, 7 filhos lá. Aí o demônio chegou com ele e falou assim: ei, quem és tu? Quem são vocês? Nós sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não adianta, irmão. Não adianta, os demônios sabem quem tu é, tu pode estar onde tu estiver. E óculos escuro, bonezinho, escondidinho. Quando algum demônio, alguém demoniado passar, o demônio, meu Deus, eu te conheço. Eu te conheço, porque em ti há uma luz. Não adianta que essa luz não vai se apagar. É assim que acontece. Então não adianta. Uma vez que você foi iluminado, a iluminação é eterna na sua vida, porque quem escolheu você foi Jesus. Ele vos escolheu. Não foi você que escolheu. Ah, mas foi eu sim que escolhi. Eu vi um pregador falando, né, que se eu fosse cristão eu ia ter muita riqueza. Eu ia ter um carro importado, um apartamento na beira da praia. Eu até que eu me iludi com isso e acabou que eu cheguei ao evangelho dessa forma. Tudo bem, mas Deus permitiu isso atrair você, mas e agora? Agora eu sou um obreiro, sou um pregador, agora eu entendo o evangelho, sei de Jesus, agora eu vivo o evangelho verdadeiro. Eu já entendi que isso não vem de Deus, hoje eu prego o arrependimento dos pecados, prego Jesus Cristo como Salvador, eu entendi que isso daí é uma mensagem errada, que eu não posso me ligar. Olha só como é que é. Então Deus permitiu você ser atraído por uma deturpação, mas você chegou até uma igreja, e no meio daquela enganação você acabou ouvindo sobre Jesus, porque até os enganadores vão falar dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e vão enganar, vão falar assim. O falso profeta vai falar. Ele tem que trazer isso na mensagem dele, porque se ele não trouxer isso, ele não vai trazer o povo. Aí no meio da verdade ele introduz a mentira. Ele vai falar assim: aceita Jesus como teu Salvador. Quem quer aceitar Jesus aqui? Ele não está interessado que as pessoas aceitem Jesus para se salvar. Ele está interessado em ter mais pessoas dentro da igreja para estar contribuindo lá nos propósitos dele. O foco dele é esse. Confessa Jesus como teu Salvador. Vem aqui na frente. Peça perdão pelos seus pecados. Aquele que confessar Jesus Cristo perante os homens, Deus o confessará diante de Deus. Ele fala isso. Aí a pessoa vem, ele fala: opa, eu vejo 100 pessoas aqui, vão ser mais 100 que eu vou colocar dentro da minha campanha ali. Isso eu estou falando do lobo. A pessoa que usa o evangelho para enriquecer. De qualquer forma, aquelas vidas ali, não quer saber de dinheiro, irmão. Não está aí para dinheiro. Que conversa é essa que Deus está preocupado com o dinheiro que entra, que sai de igreja? Meu irmão, Deus quer saber das almas. Acho que desse importa que tem pregador aí que está ganhando R$1 milhão, desde que ele traga 1.000 almas aqui para frente do altar, aceitem Jesus como Salvador e vivam o evangelho. Porque daqueles 1.000 ali, pode ser que uns 100 leve o evangelho de maneira errada e o restante leve de maneira certa. Porque cada um tem um testemunho. É assim que funciona. Acho que Deus se preocupa com dinheiro. Não se preocupa com dinheiro, não. Porque o pregador que está pregando por dinheiro, ele está pregando. É o que ele quer. Aí Deus vai dizer: tu quer pregar por dinheiro? O problema é teu. Tu vai perder a salvação. Vai perder teu galardão. Mas prega, ele está pregando lá. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Mas estão fazendo a obra aqui. Estão expulsando o demônio, estão profetizando, estão curando os enfermos. Só que na hora de fazer parte do propósito eterno, essa porta está fechada. Jesus não te conhece. Mas os falsos profetas converteram muitos cristãos? Sim, com certeza. Com certeza. Cada um de nós tem um testemunho. Eu passei por todas essas igrejas aí. Tudo que a igreja que você pode imaginar, eu já passei. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho da Bíblia. Será que eu não vi por aí muita coisa errada? Claro que eu vi. Até sendo enganado sem saber. Mas o enganador, ele traz a mensagem da verdade junto com a mentira. Porque Deus cumpre propósitos até com isso. Deus usa até isso. Correto? Onde é que está na Bíblia, irmão? Olha lá em Mateus capítulo 10.
A Bíblia diz que Jesus deu autoridade aos seus 12 discípulos. Foi mesmo. E lá, Judas estava lá. Mateus capítulo 10. Judas estava lá. O Iscariotes mesmo, esse que traiu Jesus. Diz lá que Jesus chama os 12 e dá autoridade a eles, curarem enfermos, expulsarem demônios. E Judas estava lá. Correto? E quando Jesus envia eles, mais com outros 70, eles voltam tudo alegre. Olha, Senhor, os demônios se submetem à nossa ordem. Aí ele fala, não se alegrem por isso, que os demônios obedecem vocês em meu nome. Mas alegrai-vos, pois o vosso nome está escrito no livro do céu. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que vai ser possível muitos expulsarem demônios até curar enfermidades. Mas tem um porém. Nem todos esses estarão qualificados a fazer parte do propósito eterno de Deus, que esse é o propósito mais importante para a nossa vida. Fazer parte do propósito eterno de Deus, o reino milenar de Cristo, o reino eterno do Senhor. Então, até nisso, então Deus não se importa com isso, não. Deus se importa? Que pregador que tem dom da palavra, que tem a oratória, que consegue agregar muita gente, essas almas aceitaram a salvação de Cristo, e essa pessoa está usando o evangelho para enriquecer, Deus não quer saber de nada disso. Vai haver uma prestação de conta no final. Então, se essa pessoa disser, eu não quero nem saber, eu quero viver os confortos aqui desse mundo, o problema é dele. Ele já sabe que ele vai perder a salvação, sim. Mas Deus é misericordioso, pode fazer ele mudar de ideia lá na frente. Então, Deus sempre tem a sua maneira de agir. Né? Jacó não era enganador, não diz lá que ele enganava, não era enganador. E aí, depois de Jacó, estão no Israel. Ele mudou de procedimento. Né? Então, assim acontece. Então, esses que iniciaram, viveram por causa do dinheiro, eles podem se converter. Mas sendo que Deus não quer saber de nada disso. Deus não quer saber de determinar salário para pregador nenhum, não. Olha, tu vai ganhar R$1.000, porque tu traz só 10 almas. Esse vai ganhar 1 milhão porque traz 1.000 almas. Deus não quer saber de nada disso. Deus não quer saber de dinheiro de nada disso. Ele quer saber do evangelho do reino ser pregado a toda criatura. Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, então virá o fim. É isso que é o propósito principal de Deus. Tá nem aí, esse pregador tá ganhando carro, ganhando avião, iate. Isso aí vai tudo se destruir aqui. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber de o evangelho cumprir o objetivo a qual foi determinado. Correto? Então, fique com essa mensagem no seu coração. Elias passou por tudo que passou, né? Abriu mão do seu chamado, desistindo da própria vida. Deus colocou Eliseu, mas Elias tinha que ser levado por Deus, porque aqui na terra não tinha mais como ele ficar. Ele ia ser perseguido pelos demônios e ser perseguido por Jezabel, porque ela determinou que ia matar ele. Então ele não tinha mais como viver, ele tinha que ser recolhido, porque se ele fosse viver uma vida normal, de qualquer forma, a pessoa dele já estava marcada por aquela mulher. Ou ela partiu ele, um dos dois. Né? Sendo que ele foi, Deus cumpriu o plano dele na vida dele. Recebe essa vitória em nome de Jesus Cristo. Fica na sua mente e no seu coração. Não desista do seu chamado, correto? Fique firme, coisas acontecem, muita coisa vai acontecendo, mas Deus sempre está ali com seus propósitos estendidos para você. Amém? Fique com essa mensagem, vou orar para você. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa cumprir esta palavra nas nossas vidas, de entender o teu chamado, entender que a vida de um profeta, de um cristão, ela é feita de muitas coisas, mas sabemos que Deus está sempre controlando tudo. Deus está sempre agindo em nossas causas, em nossos propósitos, e Ele sempre cumpre aquilo que Ele tem em nossa vida. Vamos ficar firmes na presença do Senhor, que Deus venha te abençoar. Inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, o máximo de pessoas que você puder. O máximo de pessoas que você puder, compartilhe, que tem revelações poderosas. São 5 vídeos que eu fiz. São 5. Vá no meu canal lá, Lançusa-GC 7KM, entre lá e veja os 5 que eu fiz. Estude essa mensagem. São vídeos simples, tá? Eu venho dizer, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Recebe o Evangelho de Cristo na sua vida, tá? O Espírito Santo, conhecimento do Evangelho autêntico, verdadeiro, livre de adulterações. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Amém.